pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Eras, eu sou daqui do Instituto Quântico Eras e hoje eu venho trazer para vocês algumas ferramentas de como lidar com as suas emoções, com aquilo que você está sentindo neste período de quarentena, né? Muitas das coisas que a gente sente nesse período advém de um coletivo, né? Imagina quantas pessoas não estão vibrando em algo negativo neste momento, né? Mesmo você ou eu podem entrar nessa onda de energia negativa, né? Que está à sua volta, e não vou dizer que é algo que não é para acontecer, né? Mas em meio ao caos que a gente está, né? É natural que as pessoas comecem a entrar na energia do desespero, né? E a energia do desespero é uma energia que ela acaba fazendo com que te coloca num espaço de não criação. Então você acha que você não tem saída, você acha que você não tem escolha, que não tem nada o que você possa fazer, né? Quando isso tudo é na verdade uma grande mentira, né? A gente acha muitas vezes que tudo que a gente tem que fazer é algo externo e na verdade não é. Tem muito trabalho interno que a gente pode fazer que muda a nossa vida em vários aspectos, né? A gente sempre fala que o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Então, se eu crio um ponto de vista de que tudo é muito difícil ou que a gente está vivendo num caos e que a gente não vai sair desse caos bem, é essa realidade que eu estou criando. Então, assim, como que eu faço para não vibrar nessa energia, né? Não entrar nesse espaço de desespero, de depressão, né? Simplesmente começar a perceber o seu corpo, né? Muito do que a gente sente não é nosso, né? A gente fala em Access que 98% das coisas que a gente sente não são nossas. Nossa, mas esse é um número bastante grande, né? E na prática a gente vê que isso é verdade, né? Na minha vida eu sou muito sensitivo e várias vezes eu me peguei sentindo coisas que não são minhas, propriamente dita. E muitas vezes, quando a gente toma essas energias como verdade, a gente entra na onda dela e a gente acha que aquilo somos nós, né? E quando a gente começa a aprender a fazer perguntas e a perguntar para o nosso corpo, né, a quem pertence isso, a gente começa a perceber que existe muito mais do que a gente imaginava e que a gente consegue mudar as coisas de forma muito mais fácil do que sequer a gente tinha imaginado antes, né? Quando a gente começa a perguntar pro corpo, quando a gente está meio esquisito, né? A gente não está no nosso normal, a quem pertence isso, a gente começa a mudar a energia que estava naquele ambiente, ou mesmo conosco, né? Então, às vezes a gente entra em espaços tão físicos ou não, né? E a gente sente uma energia estranha. Então, comece a perguntar para o seu corpo, né? Ou a quem pertence isso? Isso é uma ferramenta excelente. Por quê? Quando eu pergunto a quem pertence isso, é como se eu estivesse chamando pelo dono daquela energia, né? É como se eu estivesse numa festa e perdi o celular e alguém tivesse encontrado. Uma vez que uma pessoa encontrou, ela ergue o celular e fala a quem pertence isso, né? E aí eu falo, é meu, né? Aí eu já devolvo essa energia que não é a minha, né? E muitas vezes, se mesmo perguntando a quem pertence isso ainda continua em mim, eu ainda continuo dessa forma que eu estou, eu começo a investigar isso, né? Então, é meu, percebo, né? Se isso é leve, se isso é pesado, né? Começa a perceber como que seu corpo reage, né? Mas eu não sei como perguntar para o corpo. Existem várias maneiras de se perguntar. Uma delas é você fechar seus olhos e trazer para o seu corpo a sensação da pior
fase que você já tenha passado, ou do pior evento que você já tenha passado na sua vida, e trazer essa memória para o corpo e perceber como que o seu corpo reage a isso, né? Você vai perceber que vai ter uma mudança do estado que você está para o estado que essa memória traz para você. Feito isso, você esquece essa parte ruim e vai para o momento mais feliz que você já passou na sua vida. E começa a perceber dentro do seu corpo como que ele reage, né? Qual que é a mudança que existe aqui? Pode ter vários tipos de sensações, né? Perceba, simplesmente respira e percebe essa mudança, né? Ah, mas eu não consigo perceber nada no corpo, eu sou uma porta. Ok. Existem outras técnicas, né? Tem uma técnica também muito usada no Theta Healing, que é a parte de kinesiologia, que é você perguntar os estímulos musculares do seu corpo, né? Então, eu fecho meus dedos, né? O indicador e o polegar com uma certa pressão, e com o outro dedo eu encaixo nele e começo a perguntar sim, sim ou não, não. Você vai perceber que tem essa mudança, né? Quando você fala uma verdade, aquilo fortalece. Quando você fala uma mentira, aquilo deixa mais fraco. Percebe? Outra técnica é você ficar de pé e perguntar para o seu corpo sim, sim, e perceber o movimento, se ele faz um movimento para frente ou se ele faz um movimento para trás. E não, se ele faz um movimento para frente ou se ele faz um movimento para trás, né? No Theta, a gente usa algo que a gente chama zipar, né? Quando esses testes estão meio confusos, né? E não saem como a gente espera. Que é simplesmente você pegar os seus dois dedos, vindo do chakra básico, aqui na base da sua coluna, e ir puxando até o seu chakra coronário. Neste movimento, você está se zipando, né, de outras energias que estão à sua volta, né? Então, ok, aprendi a perguntar para o meu corpo e perceber o que é leve, o que é pesado, o que é verdadeiro, o que é mentira, né? Então eu começo a perguntar para o corpo, é meu? E percebo qual é a sensação que dá. É de outra pessoa? Percebo a sensação que dá. Ou outra coisa, né? Se for meu ou outra coisa, eu simplesmente posso enviar para a Terra, que a Terra transmuta isso. Mesmo se for de outra pessoa, se eu quiser, eu posso enviar para a Terra também. Mas, normalmente, quando a gente identifica dentro do nosso corpo uma energia que não é nossa, nós devolvemos ao remetente com consciência anexada, né? Quando eu devolvo algo com consciência anexada, é a oportunidade que eu dou daquilo ser despertado em quem for o dono daquilo, né? Isso não quer dizer que eu esteja amaldiçoando aquela outra pessoa, não, simplesmente eu estou devolvendo algo que não me pertence, né? Na constelação a gente sempre fala da questão do pertencimento, né? Então eu fico com o que é meu, né? E a outra pessoa fica com o que é dela, e eu não vou carregar mais dentro de mim aquilo que não me pertence. Então eu simplesmente devolvo ao remetente com consciência anexada ou com partículas de consciência, como você achar melhor, né? É consciente essas energias que as pessoas mandam? Muitas vezes não, né? Muitas vezes inconscientemente a gente está gerando essas formas de pensamento e essas energias, e você, quando tem um corpo mais sensível ou sensitivo, você acaba captando, né? Nós somos como uma antena, né? Na radiestesia a gente vê muito isso, né? Nós somos essa antena e através do pêndulo a gente começa a verbalizar isso, né? Ou seja, a identificar através do pêndulo, né? O que é sim, o que é não, né? Qual que é o tipo de energia, né? E começar a fazer perguntas também, né? Quem não conseguir perguntar para o corpo pode usar também um pêndulo,
né, para fazer essas perguntas. Mas ok, né? Isso é uma ferramenta. Começar a perguntar se de fato aquilo que eu estou sentindo é meu ou se aquilo não me pertence, né? Feito isso, você já vai perceber uma melhora no quadro que você estava, né? Muitas dores, principalmente dores de cabeça, né, que a gente sente, quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente consegue eliminá-las instantaneamente, né? A não ser que seja algo que realmente é seu e ele é orgânico, né? É alguma coisa que você tenha comido que não te fez bem, enfim, né? Mas quando você está percebendo, né? E quando você começa a fazer esse treino com o seu corpo, você começa a perceber e identificar o que de fato é seu e o que é de outra pessoa, né? Então, e o que é outra coisa, enfim, né? O que são energias e o que são coisas orgânicas do nosso corpo, né? Quando a gente entra em comunhão com o nosso corpo, quando a gente começa a identificar aquilo que está dentro de nós, né? A gente começa a perceber que muitas das coisas que a gente compra como verdade não são nossas, né? E essa é uma ferramenta muito boa para usar nesses tempos, né? Eu já, em alguns dias, eu comecei a perceber, comecei a ficar mal, comecei a ficar pesado, eu acordei irritado. Por quê? Porque eram coisas que não eram minhas, né? Quando eu comecei a perguntar para o meu corpo, né, e perceber quais energias estavam se manifestando aqui, né, eu comecei a me livrar delas e comecei a ficar bem novamente, né? E é interessante porque às vezes tem pessoas que estão sozinhas, né? Mas assim, o seu campo áurico, ele se estende muito além de você, né? Então, por exemplo, se você mora num prédio, você pode estar muito bem captando coisas dos seus vizinhos, ou mesmo muito além deles, né? Coisas, se você tem uma ligação forte com outras pessoas, você pode estar vivenciando algo que outras pessoas estão vivendo na realidade delas. Então começa a perceber de fato o que é seu e o que é de outras pessoas, né? E começa a perceber que você ter a capacidade de mudar qualquer coisa que tenha na sua vida, né? Muitas das vezes a gente acha que a gente não tem escolha, mas isso é uma grande mentira que a gente conta para nós mesmos, né? Porque quando a gente começa a fazer perguntas, né, tipo, o que mais é possível que a gente ainda não considerou, a gente começa a perceber que existe esse movimento energético e a gente começa a mudar muitas coisas na nossa vida, né? Enfim, isso é uma das ferramentas que eu trago para vocês hoje. Eu vou gravar uma série aqui de ferramentas para esse período, que não é só para esse período, mas vocês podem usar ao longo da vida de vocês. Vocês vão perceber que melhora a qualidade de vida de vocês quando vocês estão íntegros com vocês mesmos, ok? Se você gostou, dá um like nesse vídeo, né? Se inscreve no nosso canal ou siga a gente nas mídias sociais, @Instituto Quântico Eras ou @Daniel Eras Manzi, ok? É isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.